E aí, galera do primeiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos continuar vendo átomos. Sim, ele mesmo, vamos continuar vendo ele, mas de uma forma diferente. Dessa vez nós vamos ver a história do desenvolvimento do modelo atômico, mas isso só depois da vinheta. Vamos lá? E aí, galera, bem-vindo de volta, tudo bom? E aí, gostaram desse nosso layout maneiro? E aí, deu um pouquinho de trabalho para fazer isso, mas ficou legal, não ficou? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, assine o sininho, isso ajuda o canal a crescer e dá um pouco mais de ânimo para fazer esse tipo de vídeo. Afinal, isso aqui dá um pouco de trabalho. Mas vamos lá. E aí, o que vocês acharam de átomo na aula passada? Átomos, a gente viu que são as menores unidades que formam a matéria. São pequenininhos. Nós nunca vimos um átomo. É impossível se enxergar um átomo a olho nu. Tudo que a gente sabe de átomo vem de modelos atômicos. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. Na aula passada, a gente viu que átomos eram pequenas unidades formadas de duas partes. Lembram quais eram elas? Olha aqui, ó. Os átomos eram formados de quê? De núcleo e eletrosfera. Legal, né? No núcleo do átomo, o que é que tinha dentro desse núcleozinho desse átomo? O que é que tem aí dentro? Aí dentro nós temos prótons e nêutrons. E ao redor do átomo, o que é que eu tenho aí ao redor? Ao redor do átomo eu tenho a eletrosfera e dentro, o que compõe essa eletrosfera são elétrons. Então, isso a gente viu na aula passada. Também vimos na aula passada a massa atômica, como foi desenvolvida a massa atômica. O que é? Aquela massa pequenininha de um átomo que não dá para ser usada, aquela unidade muito pequena. Aí desenvolvemos a unidade de massa atômica para determinar o peso molecular. Hoje nós vamos ver como tudo isso começou, como se desenvolveu a ideia de átomo, como chegamos a essas ideias modernas de hoje. E tudo isso começou há 500 anos antes de Cristo. Sim, lá atrás, 2500 anos atrás, dois filósofos gregos discutiam a ideia de todas as coisas. Eles eram Leucipo e Demócrito. Eles estavam conversando, tentando descobrir do que era formado todas as coisas. E aí, conta a lenda que em um determinado momento, Demócrito estava com um gravetinho na mão e estava cortando esse graveto enquanto conversava com Leucipo sobre o desenvolvimento do universo, do que eram formadas todas as coisas. Afinal, naquela época deles, existiam outros filósofos que também estavam estudando o início de todas as coisas, do que eram formados. Existiam várias teorias. Existia a teoria de que tudo era formado de água, existia uma outra que tudo era formado de ar, existia um outro que tudo era formado de terra, tudo era formado de fogo, ninguém sabia exatamente. Existia uma série de teorias. E Leucipo e Demócrito estavam discutindo justamente isso. Chegou em um determinado momento que Demócrito não conseguia mais cortar a madeirinha. Ela era tão pequena que era impossível ele partir aquilo de novo ao meio. Aí, nesse momento, ele teve uma ideia, ele teve um insight, uma iluminação mental. Ele imaginou que deveria chegar em um determinado momento que a matéria ia se tornar tão pequena, mas tão pequena que era ser impossível ela ser cortada novamente ao meio. E aí ele disse que esse momento era formado de átomos, ou seja, de átomos, ou seja, de compostos que não poderiam ser cortados, já que a palavra átomo vem de a, negação, e tomos, cortar, ou seja, não pode ser cortado, o que significa indivisível. Leucipo e Demócrito propuseram algum modelo? Não, de forma alguma, eles não eram cientistas, eles eram filósofos. Mas eles deram as ideias, as bases daquilo que mais tarde seria o conceito de átomo. E tudo continuou no seu ritmo, até que um cidadão apareceu, pouco tempo depois. Seu nome, Aristóteles. Aristóteles pegou todas as ideias que existiam na época
e fundiu todas naquilo que a gente chamou de prima mater. Ele achava que tudo na natureza era formado de um composto chamado prima mater e que as propriedades desse composto formariam todos os elementos que existem na natureza, iam formar os elementos: terra, fogo, água e ar. Então a prima mater, se relacionando com os 4 elementos, formava tudo que existia. Essa teoria ficou conhecida como teoria dos 4 elementos e ela pôs fim à ideia de átomo de Leucipo e Demócrito. A teoria de Aristóteles perdurou durante milênios. Sim, perdurou por mais de 2000 anos. Se achava que tudo na natureza era formado dos 4 elementos de Aristóteles, até que alguns cidadãos apareceram no início do século XIX. 3 principais personagens apareceram. Eles eram Proust, Lavoisier e Dalton. Proust e Lavoisier criaram o que a gente chama de pavimento para as ideias de Dalton. Lavoisier é conhecido por uma frase muito importante que eu tenho certeza que você conhece. Lembra daquela frase? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, ele achava que na natureza nada poderia ser destruído e nada poderia ser criado, só transformado. Isso é a teoria da conservação das massas. Nada pode ser destruído. Toda a matéria que existe no universo está aí desde o início. Nada foi criado, nada foi destruído, apenas transformado. Lavoisier fez um experimento interessante para provar essa teoria. O que foi que Lavoisier fez? Ele pegou um conjunto de vidrarias, onde um líquido ele era fervido e ele passava pelo conjunto de vidrarias e depois ele era recondensado no início e fervido novamente. E ele fez isso durante 100 dias. Ele ferveu esse líquido passando pelo circuito de vidrarias durante 100 dias. E no final ele mediu a massa e comparou com a massa que ele tinha medido no início da água, para ver se tinha havido alguma transformação, alguma destruição da matéria. E o que ele comprovou é que a massa inicial era um pouco menor do que a massa final. Mas como é que é isso? Como é que no final eu tenho mais matéria do que eu tenho no início? Pois é, aconteceu no experimento de Lavoisier. O que aconteceu? Lavoisier pesou a água no início e no final tinha um pouquinho a mais de água. Existia uma sujeirinha, um farelinho que ficava junto com a água. E esse farelinho era justamente o excesso que estava na medida de peso que ele tinha feito. Lavoisier se desencorajou? Não, ele repetiu todo o processo. Só que em vez de pesar somente a água, como ele tinha feito no primeiro experimento, ele pesou tudo, toda a vidraria. E no final, quando a água ferveu de novo durante os 100 dias, que ele foi pesar, deu aquele farelinho de novo, deu aquele pouquinho a mais de massa na água, junto com a água. Só que quando ele mediu a vidraria, aquele excesso de massa que tinha lá, daquele pozinho que estava junto com a água, era justamente o que estava faltando na vidraria. O que foi que aconteceu? A água passando, aquecida pelo vidro, ela lixiviou, ela foi arrancando pedaços do vidro que formou aquele pozinho de vidro no final. Nessa teoria provou que a matéria não poderia ser destruída, nem formada, apenas transformada. Um outro cidadão também aparece junto no período de Lavoisier. O nome dele era Proust. Proust criou o que a gente chama hoje de teoria das proporções constantes. Observe essa reação ao lado. Eu tenho aqui carbono reagindo com oxigênio para formar dióxido de carbono, CO2. Então, carbono reage com O2 para formar CO2. Observem as massas. 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio para formar 44 gramas de gás carbônico. Está de acordo com a lei da conservação das massas de Lavoisier? Está sim. Repare, ó, no início, que a gente chama de reagentes, antes da seta, a gente chama de reagente, aqueles que reagem. Quantas gramas eu tenho? 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio dão quantas gramas? 44 gramas. Quando eles reagem completamente, eles vão formar o produto, que é o que está depois da seta. Quem é? O CO2. Tem quantas gramas?
44 gramas. Então, 44 gramas eu começo, 44 gramas eu termino. Então, a lei da conservação da massa está mantida. A massa inicial é igual à massa final. Agora vamos ver o que seria a lei das proporções de Proust. 12 gramas reagem com 32 gramas para formar 44 gramas. Se eu dobrar a massa do carbono e dobrar a massa do oxigênio, eu vou ter 24 gramas de carbono reagindo com 64 gramas de oxigênio. Vai formar quantas gramas de gás carbônico? 88 gramas, certo? Beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar a massa do carbono, mas eu não vou alterar a massa do oxigênio. Então eu vou ter 24 gramas de carbono, vou manter as 32 gramas de oxigênio. Vão formar quantas gramas de gás carbônico? 24 mais 32 vai formar 56 gramas? Não. Vão formar apenas 44 gramas de carbono. Mas aí você me pergunta, por que isso ocorre? Ocorre porque existe excesso de carbono. O carbono ele está em excesso. 12 gramas só reagem com 44 gramas. Ou só reagem com 32 gramas para formar 44. Se eu tenho excesso, eu tenho muito carbono, todo o carbono consome todo o oxigênio. Então eu não vou ter mais oxigênio para reagir com a quantidade que eu tenho em excesso de carbono. Por isso que não vai formar mais gás carbônico. Vai faltar oxigênio para reagir com carbono. Existe uma proporção. Observem agora. Pense na matéria como formada por minúsculas bolinhas indestrutíveis, como demonstrado por Lavoisier. Essas minúsculas bolinhas representam uma unidade de matéria. Cada bolinha diferente representa um tipo diferente de matéria, ou seja, elementos químicos diferentes, bolinhas diferentes. Neste caso, as bolinhas vermelhas representam o oxigênio e as bolinhas brancas representam o carbono. Agora vamos imaginar que cada bolinha representa uma quantidade desse elemento. Vamos chamar essa quantidade de mol. Então, 1 mol é exatamente igual a uma bolinha. No caso do oxigênio, essa quantidade de matéria equivale a 16 gramas. Mas como temos 2 bolinhas na molécula do gás oxigênio, logo nós temos 32 gramas. Já a bolinha branca, que representa o carbono, ela equivale a 12 gramas. Observe o gás carbônico. Ele é formado de 2 bolinhas de oxigênio e 1 bolinha de carbono. Por isso sua massa é 44 gramas, ou seja, 32 gramas de oxigênio mais 12 gramas de carbono, totalizando 44 gramas. É por esse motivo que são formados apenas 44 gramas de CO2, pois a molécula de gás carbônico precisa de 1 bolinha de carbono para cada 2 bolinhas de oxigênio para ser formado. Se aumentarmos a quantidade de bolinhas vermelhas, que são oxigênio, para 4, mas deixarmos apenas 1 bolinha branca de carbono para reagir, essas 2 bolinhas extras não terão com quem reagir, assim serão excesso, uma vez que 1 bolinha de carbono só reage com 2 bolinhas de oxigênio. Percebe agora? Essa é a beleza do modelo atômico de Dalton. E aí, entenderam? Essa é a lei das proporções de Proust. Agora, o que isso tem a ver com Dalton? Tudo. Dalton usou as leis da conservação da massa e a lei das proporções constantes de Proust para criar o seu modelo atômico. Para Dalton, a matéria era formada de minúsculos pontos. E esses minúsculos pontos, justamente, eram aqueles que iriam explicar a lei das proporções constantes. Dalton imaginou que a matéria era formada de minúsculas bolinhas
indivisíveis, indestrutíveis, parecidas com bolas de bilhar. Daí o nome do modelo atômico de Dalton, bolas de bilhar. Minúsculas bolinhas maciças, indivisíveis, indestrutíveis. E o conjunto delas, como elas se relacionam umas com as outras, é o que formariam toda a matéria do universo. Bem, esse foi o modelo de Dalton. Mais tarde, o ser humano descobriu uma nova força, uma nova característica da matéria. Descobrimos a eletricidade. E a eletricidade trouxe uma revolução ao pensamento humano. Afinal, o que era a eletricidade? O que era aquela energia que se dispersava? Ninguém sabia. Nós conhecíamos o fenômeno do raio, mas não sabíamos o que era a eletricidade. Então precisou que diversos cientistas trabalhassem durante muito tempo para nós descobrirmos o que era a eletricidade. O primeiro deles, a gente pode dizer que se chamava Heinrich Geiser. Geiser criou uma coisa interessante. Geiser criou o que a gente chama hoje de lâmpadas. Sim, Geiser criou as lâmpadas. Essa lâmpada fluorescente que você tem dentro de casa, Geiser criou o primeiro protótipo daquilo. O que foi que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro. Geisler era um soprador de vidro. Ele era um mestre soprador de vidro. Então ele criou algumas lâmpadas, umas bolas de vidro, onde ele colocou quantidades minúsculas de alguns gases. E quando ele passava uma corrente elétrica pelos gases, formava cores. Era possível ver a eletricidade dançando nas cores, atravessando o tubo de vidro. Isso deixou as pessoas maravilhadas. Afinal, o que estava acontecendo nas lâmpadas de Geisler? Foi preciso aparecer um outro cientista chamado William Crookes. Crookes criou o que a gente chama hoje de tubo de Crookes, ou tubos de raios catódicos. O que Crookes fez? Ele pegou os tubos de Geisler, só que Geisler não tinha tecnologia na época dele para criar um vácuo perfeito, um vácuo suficientemente bom. Já Crookes conseguiu bombas de vácuo suficientemente boas para criar um vácuo extremamente bom e chegasse perto do vácuo absoluto. E aí ficou a dúvida, será que a eletricidade era capaz de atravessar o vácuo, ou seja, de atravessar o nada? Então, quando ele criou essas lâmpadas de tubos de quase que vácuo absoluto, ele fez com que a energia atravessasse de um ponto ao outro. Para isso, ele precisava de uma descarga elétrica extremamente forte. Ele usava 10.000 volts de descarga elétrica. Uma coisa interessante acontecia. Quando ele dava essa descarga elétrica, a energia atravessando o tubo formava luz. E aí veio a dúvida, mas o que era isso? De que era feita a luz? Várias questões foram levantadas e Crookes tentou resolver elas, mas foi um outro cientista que conseguiu resolver essas questões. Foi um chamado de J.J. Thomson. Thomson utilizou as lâmpadas de Crookes, só que Thomson desenvolveu experimentos para explicar o que estava acontecendo ali dentro. Thomson teve uma sacada muito inteligente. A primeira pergunta de Thomson era: será que a eletricidade tem massa? Então, como ele poderia desenvolver um experimento para saber se a eletricidade tinha ou não tinha massa? Ele pegou o tubo de Crookes e colocou dentro do tubo de Crookes uma ventoinha. A ventoinha é tipo um ventiladorzinho pequenininho, como aqueles que tem dentro do computador. E aí ele imaginou o seguinte: se a eletricidade tiver massa, ela vai se chocar com a ventoinha e a ventoinha vai girar. Se ela não tiver massa, a ventoinha vai ficar paradinha. E aí quando ele ligava a lâmpada de tubos catódicos, a ventoinha começava a girar de forma enlouquecida, o que demonstrava que a eletricidade tinha massa. Bem, ele descobriu que a eletricidade tinha massa. Ele queria saber se a eletricidade tinha carga. Se ela era carregada positivamente, negativamente, ou se ela era neutra. E aí, como é que ele fez isso? Ele bolou um outro experimento. Ele pegou novamente o tubo de Crookes e colocou dessa vez um ímã na parte de baixo do tubo, com a parte positiva
a parte negativa voltada para o tubo. Se a eletricidade tivesse carga negativa, negativo com negativo se atrai ou se repele? Se repele. Então, a luz ela ia repelir do ímã. Se ela tivesse carga positiva, ela seria atraída para o ímã. E aí, quando ele fez o experimento, a eletricidade ela era repelida pela carga negativa e atraída pela carga positiva, o que demonstrou que a eletricidade tinha carga negativa. Então, Thomson conseguiu descobrir que a eletricidade tinha massa e a eletricidade tinha carga negativa. E ele fez ainda um terceiro experimento. Ele queria saber se a eletricidade ela se comportava como uma partícula, ou seja, se ela se deslocava em linha reta, ou se ela tinha um comportamento de onda, se ela se deslocava como onda. E aí ele fez um experimento bastante simples. Ele pegou uma cruz de malta e colocou dentro do tubo de Crookes. Se a eletricidade se comportasse como onda, ela ia atravessar passar pela cruz de malta e preencher todo o final do tubo, sem formar sombra. Se ela se deslocasse em linha reta, ela ia colidir com a cruz de malta e ia formar uma sombra. E foi demonstrado, ela realmente formou uma sombra, significando que a eletricidade se deslocava em linha reta. Então, com essas descobertas, Thomson imaginou, a primeira coisa que ele percebeu foi o modelo atômico de Dalton não está correto. Porque o modelo atômico de Dalton diz que o átomo é indivisível. E ele tinha percebido que o átomo emitia partículas. E essas partículas formavam eletricidade. E que partículas foram essas? Ele nomeou essas partículas de elétron. Então ele batizou essas partículas que eram emitidas pelos átomos de elétrons. E aí ele ficou com uma certa dúvida. Como é então a estrutura do átomo? Já que a estrutura do átomo de Dalton está incorreta. Porque para Dalton o átomo é indivisível, indestrutível. E ele estava mostrando que o átomo estava emitindo partículas eletricamente carregadas negativamente. Significa que no átomo deveria ter alguma estrutura que fosse positiva para anular as cargas negativas que ele estava emitindo. Então, se o átomo era neutro, significa que tinha alguma coisa positiva para anular as cargas negativas do elétron. E aí ele imaginou esse modelo, que ficou conhecido como pudim de passas. Para J.J. Thomson, o átomo era uma massa positiva recheada de cargas negativas. As cargas negativas, os elétrons, a massa positiva para anular as cargas negativas, deixando o átomo neutro. Esse modelo de J.J. Thomson não durou muito tempo. Seu próprio aluno, fazendo um experimento para provar o modelo atômico de Thomson, conseguiu destruir o modelo atômico de Thomson. Como era o nome dele? Rutherford. Rutherford criou um experimento bastante interessante. Rutherford pegou uma partícula radioativa, que a gente chama de polônio, e ele ia bombardear uma finíssima camada de ouro. Imagine, radiação atravessa ou não atravessa as coisas? Atravessa. Todo mundo sabe que a radiação atravessa a matéria. Então, se imaginava que a radiação, ela simplesmente furava o modelo atômico de J.J. Thomson. O modelo era uma massa disforme positiva. A gente sabia na época que o polônio emitia partículas positivas, que a gente batizou de partículas alfa, não se sabia o que era, mas sabia que ele emitia partículas positivas de altíssima massa e que ela atravessava a matéria. Então se imaginou o seguinte, o átomo deve ser uma partícula disforme, a partícula alfa positiva vem e atravessa o átomo. Então ele criou o modelo para provar o modelo atômico de Thomson. Então ele pegou uma finíssima camada de ouro, colocou dentro de uma caixa toda revestida de papel filme e bombardeou essa lâmina de ouro com partículas alfa. Então, o que se esperaria do modelo atômico de Thomson? Que as partículas atravessassem a matéria e
marcassem o papel filme todas em um único ponto. Para a surpresa de Rutherford, houve o que a gente chamou de espalhamento. As partículas alfa, quando bateram na lâmina de ouro, elas se espalharam pela caixa. E algumas, inclusive, bateram na partícula e voltaram. A surpresa de Thomson, a de Rutherford, foi tão grande que ele chegou na época a dizer para um repórter que era como se ele tivesse disparado com uma bala de canhão em uma parede de papel e a bala tivesse batido na parede de papel, ricocheteado e matasse aquele que atirou. De tão surpreso que ele estava com os resultados. O que significava que o modelo atômico de Thomson não estava correto. Tinha que se criar um modelo novo. E aí Rutherford criou o seu modelo novo. O que Rutherford imaginou? Ele imaginou o que ficou conhecido como modelo planetário. Ele imaginou que o átomo deveria ter uma parte dele que fosse de altíssima densidade, extremamente denso, que ele disse que seria o núcleo do átomo, o centro do átomo, extremamente denso, extremamente positivo. Então, as partículas alfa, que eram de cargas positivas, quando elas passavam próximos a esse núcleo extremamente denso e positivo, elas seriam repelidas, o que formaria o espalhamento. E a partícula azarada, que acertasse em cheio no núcleo, ia bater e voltar. E a maior parte do átomo seria espaço vazio, onde os elétrons estariam girando. Então, como apenas o núcleo do átomo denso teria massa, todo o resto era espaço vazio, onde as partículas alfa poderiam passar à vontade. Então, esse modelo, com um núcleo no centro, seria como o Sol, e os elétrons girando ao redor como o sistema solar. Por isso que ficou conhecido como modelo planetário. O modelo de Rutherford era bacana, mas ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou em Rutherford por um simples problema, porque a física da época não era suficientemente desenvolvida para acreditar em Rutherford. A física da época era a física newtoniana. E o que é que Newton diz? Se eu girar alguma coisa ao redor da outra, ela vai gastar energia. Imagine que você pega uma barbante e amarra uma corda. Se você gira o barbante com a pedra amarrada no barbante e você para de dar movimento à sua mão, o que é que acontece com o movimento da pedra? Ele para. Ele cai na sua mão pelo efeito da gravidade. Ele vai parar de girar. Então, significa que para que a pedra continue em movimento, eu estou precisando gastar energia o tempo inteiro. E assim era o que se acreditava na época de Newton. Se acreditava que se o elétron girasse ao redor do núcleo, ele ia gastar energia, ou seja, ele ia emitir radiação. Ia chegar num determinado momento que o elétron não teria mais energia para continuar girando ao redor do núcleo. E ele ia parar o seu movimento. Não se conhecia muito naquela época. Foi necessário um outro cientista aparecer. O nome dele? Niels Bohr. Foi necessário Bohr aparecer na história para criar todo um conjunto novo de ideias que mais tarde, junto com Planck e outros cientistas, deu origem à física quântica. O que foi que Bohr fazia? Bohr fazia experimentos com gases. Experimentos com luzes e gases. Bohr atravessava uma luz em um gás e depois em um prisma. E ele observava as faixas de luz que eram formadas. Então, ele fazia isso com gases frios e gases quentes. Ele observava que alguns comprimentos de onda, ou seja, quando você olha um arco-íris, você não vê várias cores que são formadas. Aquilo é a dispersão da luz. O prisma faz a mesma coisa com um feixe de luz. Ele divide os comprimentos de onda para que você possa observar em várias cores, que são níveis de energia. Na época não se sabia o que era, só se sabia que o prisma conseguia formar as cores do comprimento de onda. E o que é que acontece?
Quando ele passava em gases quentes e em gases frios, ele percebia que existia alguns comprimentos de onda que eram absorvidos pelo gás quente e alguns comprimentos de onda que eram emitidos. Então, diferente do gás quente para o gás frio. E ele não tinha explicação para isso, porque alguns comprimentos de onda sumiam no gás quente, apareciam no gás frio, sumiam no gás frio, apareciam no gás quente. Ele não tinha explicação para isso. Ele viu a explicação justamente no modelo atômico de Rutherford. Por que ele viu a explicação no modelo atômico de Rutherford? Porque quando ele viu os elétrons girando ao redor do núcleo, ele percebeu que aqueles elétrons poderiam ter níveis diferentes de energia. Cada região em que o elétron girasse poderia ter níveis diferentes de energia, o que explicariam os comprimentos de onda. Os comprimentos de onda estariam relacionados aos níveis de energia que esses elétrons tinham. Cada comprimento de onda é diferente. E aí ele criou todo um conjunto novo de teorias para explicar o modelo atômico de Rutherford e seus experimentos. O primeiro postulado que Bohr criou foi o seguinte: os elétrons giram ao redor do núcleo sem ganhar nem perder energia. Então, ele resolveu o primeiro problema de que ninguém acreditava no modelo atômico de Rutherford. O segundo postulado que ele criou foi o seguinte: os elétrons podem saltar de um nível de energia para o outro quando eles ganham pacotes de energia chamado quanta. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que os elétrons eles não podem ganhar energia de forma fracionada. Eles só ganham pacotes específicos de energia que são suficientes para saltar de um nível para o outro. Ele chamou isso de quanta. Por isso daí que vem o nome mecânica quântica. Então, olhem a lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente que vocês têm em casa, ela exemplifica perfeitamente essa característica do modelo atômico de Rutherford, que foi aperfeiçoado por Bohr. A lâmpada fluorescente, ela tem um gás que quando você liga o switch, esse gás é aquecido. Os elétrons atravessam esse gás e aquecem ele. E faz com que os elétrons que compõem esse gás ganhem energia, ganhem quanta e saltem de uma camada para outra. Como a gente está vendo aqui, eles saltam de uma camada para outra. Só que a tendência natural dele é voltar para sua camada de origem e liberar aquela energia que ele ganhou, devolvê-la para o ambiente. O que acontece é que quando a lâmpada fluorescente devolve essa energia para o ambiente, a gente enxerga essa energia na forma de luz. Por isso que a gente enxerga a luz das lâmpadas. A lâmpada incandescente, aquela amarelinha que quase não existe mais, aquela que tem um filetinho no meio, faz exatamente a mesma coisa. Aquele filetinho no meio da lâmpada incandescente é chamado de tungstênio. Quando ele ganha energia, quando a energia passa pelo filete de tungstênio, ela aquece o tungstênio a aproximadamente 2.200 graus. E faz com que os elétrons que estão compondo o tungstênio ganhem energia e saltem para uma camada superior. Quando eles retornam, eles emitem aquela energia que a gente chegou e a gente enxerga na forma de luz amarela. No caso da lâmpada fluorescente, a gente enxerga na forma de luz branca. No caso do sódio, se a gente fizer a mesma coisa com sódio, também vai ser luz amarela. O mercúrio vai ser luz branca. Então, cada elemento ele vai ter uma característica de emitir os comprimentos de onda que a gente pode enxergar em determinadas cores, ou seja, comprimentos de onda. Observem essa linha aqui. Essa linha é aquela que compõe os comprimentos de onda. Ela vai do mais energético, que é o raio gama, a um dos menos energéticos, que são as ondas de rádio. Olha o que a gente enxerga. Esse pouquinho de coisa aí, esse pequenininho é chamado de comprimento de onda visível. O resto todo a gente não enxerga. Somente aquele pouquinho ali daquele comprimento de onda é tudo que o olho humano é capaz de enxergar. Os gatos, cachorros, cavalos, eles enxergam ainda menos do que a gente, menos comprimentos de onda do que a gente, menos cores do que o ser humano. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos 4 pigmentos de cores nos nossos olhos. Cachorro, cavalo, gato, eles têm 2 ou 3 comprimentos de onda. Eles têm uma dificuldade de diferenciar verde de vermelho.
Então, o que é que acontece com esses animais? É como se eles enxergassem em preto e branco. Não é em preto e branco, mas como se eles enxergassem em preto e branco. E o que é que acontece? Por exemplo, dizer que o boi ataca a cor vermelha é mentira. O boi sequer consegue enxergar a cor vermelha. O que acontece com o boi é que ele ataca o movimento da flâmula do toureiro. Existe um camarãozinho de águas profundas que ele tem simplesmente 38 pigmentos de cores nos olhos. A gente nem imagina o que esse camarãozinho é capaz de enxergar. Imagine. Por quê? Porque ele evoluiu nas águas abissais, onde praticamente não chega a luz, para que ele conseguisse enxergar outros tipos de comprimentos de onda, para que ele pudesse ver o seu ambiente. E aí, galera, gostaram? Espero que tenham gostado. Esse foi a história dos modelos atômicos. Próxima aula a gente continua. Valeu!